Pessoal, então vamos lá. É, Hoje nós vamos falar sobre controle de versão, tá? Ou versionamento, enfim. é, E especificamente duas ferramentas, as mais conhecidas de controle de versão, aí, que é o Git e GitHub, tá? Então o nosso roteiro aqui hoje vai ser falar um pouquinho dessa contextualização, tá? Compreender o controle de versão dentro do contexto de ciência aberta, distinguir entre Git e GitHub, né? Um é para solução local, outro é nas nuvens, remoto, colaborativo. Reconhecer as limitações de algumas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia para versionamento. Por exemplo, né? O OneDrive que a gente usa, o Google Drive, é uma ferramenta de versionamento, certo? Você pode ir lá, como eu mostrei, eu acho que na aula passada aqui, né? Você vai lá no arquivo, com o botão direito do mouse, vai lá e procura o histórico de versão, você vai encontrar. Mas assim, a versão ali você não tem muito critério de qual ponto que você quer definir como um histórico. Quem controla isso é o sistema. É assim também você pode compartilhar o arquivo que você está utilizando com outros colaboradores e escreverem juntos, enfim, né? Mas isso tem um limite, tem toda uma restrição para isso. Identificar alguns workflows são apropriados para nós pesquisadores. O foco nosso aqui é, né, a pesquisa empírica, principalmente. Como que a gente pode adotar o workflow de versionamento? Então, eu vou falar sobre um pouquinho. Configurar o GitHub ao RStudio. Lembrando que você não tem só Git nem GitHub para controle de versão. Você tem outras ferramentas. E você não tem só o IDE e RStudio, né, para trabalhar aí o R e análise quantitativa. Mas o R, por exemplo, é o mais utilizado por nós cientistas aí. Então, essa é a opção. E o GitHub, de uma forma geral, né, a nível global aí também é o mais utilizado, tá? E vamos apresentar o que o RStudio nos dá para controle de versão via interface gráfica. Realizar algumas operações básicas aqui, commit, push, pull, branch, mostrar para vocês o que o RStudio faz para o controle de versão, certo? É, lembrando o seguinte, né? Eu só vou conversar um pouquinho com vocês aqui via slides, mas depois a gente vai para a tela do computador aqui trabalhar, viu? Assim como fizemos na aula 2, né? Se não me engano, que a gente falou um pouquinho, contextualizou, e depois viemos para a tela do computador, tá? Diferente da aula de projetos que a gente trabalhou, né? Só via slide conceitual, praticamente. Só mostramos alguma coisinha ali para baixar o Art, né, estruturar as pastas do seu computador, enfim. A questão do versionamento, gente, não sei se vocês já passaram por isso aí que vocês estão vendo na tela, né? E eu até hoje passo, essa que é a verdade, né? Na minha bagunça aqui, muitas vezes você fica com preguiça de se organizar e continua alguns hábitos antigos, né? É, Isso aí tá exagerado, né? É um arquivo doc processado ou processador de texto qualquer ou planilha aí, você vai fazendo seu controle de versão manual, nomeando os arquivos à medida que você vai avançando, né? Aquilo que você avançou e você achou que já mudou o suficiente, não pode perder e quer tão história, você cria um outro arquivo, V1, V2, V3. Eu faço isso aqui constantemente para outras questões, mas não relacionada à codificação, não relacionada à análise de dados. Mas processamento de texto ainda, em Docker, eu faço muito isso aí. Mas isso aí acaba que muitas vezes fica insustentável e até mesmo para você, né? Não fica de uma forma organizada lá no futuro. Por mais que você crie o hábito de se organizar e tentar, né, ter as suas nomeações, a sua estrutura, acaba que não é a forma, vamos dizer assim, profissional de você visualizar o controle de versão, tá? Para isso existem, né, ferramentas alternativas aí, e como por exemplo o Git, tá? Não existe só o Git, como eu falei, existe CVE, Subversion, enfim, Bitkeeper, dos mais famosos, mas o Git é o principal. O Git, que é o Global Information Tracker, né, ele é o mesmo criador aí do Linux, para quem não sabe, então assim, é um expoente muito importante aí é, né, na área de TI, é um cara muito renomado. E ele tem uma metodologia que nós chamamos de bench, que dá certa eficiência a esse controle de versão. O que são os bench? São os caminhos, são as cópias que você vai fazendo do projeto original, vamos dizer assim,
sem, né, você vai fazendo essas cópias, você vai é, mexendo e alterando e percorrendo outros caminhos sem afetar o seu projeto original. Você simplesmente cria um branch, uma raiz, um ramo, né, que esse é o conceito aí, um ramo, tá? É a tradução literal, um ramo. Você cria um ramo do seu projeto e aí você trabalha naquilo que você acha que tem que trabalhar, alterar, fazendo melhorias e tal, e depois você volta para o seu principal, né? E a partir disso aí você vai fazendo um histórico das suas mudanças. Deu certo, você volta para o principal. Se não, você deixa aquele ramo lá para lá e volta para o principal, certo? Então, essa lógica e estrutura aí, ela ela tornou o trabalho muito mais eficiente e é adotado mundialmente e também você não precisa, não é que você precisa, você utiliza na sua máquina, né, essa estrutura eficiente e também nas nuvens, tá, de forma distribuída, que é especificamente o GitHub, tá? O GitHub é, é a aplicação do Git remotamente, nas nuvens, em que ali você pode colaborar com outros autores, com outros pesquisadores, com a comunidade de uma forma geral, enfim, né, com o mundo já que está na internet. Beleza? O GitHub especificamente, ele atualmente pertence à Microsoft e por enquanto está, né, é, nós, seres mortais aqui, pesquisadores, conseguimos tranquilamente utilizar sem pagar nada e para a maioria das coisas você usa sem pagar nada, só quando você realmente precisa de equipe grande, montar projetos, soluções empresariais, corporativas, que aí sim tem um custo. Mas o contrário, para nós, inclusive, viu? Para nós que somos educadores, pesquisadores, não sei se muitos de vocês aí são filiados a universidades, né? São professores. Você tem um GitHub educacional que você se cadastra lá e você, né? Basta confirmar o e-mail lá institucional, você não vai pagar nada, né? Você tem umas benesses ainda adicionais, como por exemplo acesso ao Copilot, integrado ao RStudio ou qualquer outra ideia que você trabalhar, tá? Que é vamos dizer assim, uma mão na roda, né? Então, o GitHub ele é nas nuvens, tá? Então, só explicando melhor. Nós temos o Git, certo? Nós temos o Git. O Git ele é a solução que você instala na sua máquina, uma solução local, beleza? É, E a partir dessa solução local, você vai fazendo o controle do versionamento do seu projeto, da sua pasta, dos seus arquivos, tá? E aí você vai criando os que nós chamamos de branch, né? Você vai criando as raízes, os ramos para fazer o controle de evolução do seu projeto. E se você quiser ficar, você fica por aqui. Você não compartilha nada de versionamento com o mundo externo, só fica na sua máquina, beleza? Mas, se de repente você precisar fazer uma colaboração, né, com outros colaboradores, parceiros, pesquisadores, aí você sobe o que você tem aqui na sua máquina, localmente, para uma plataforma de remota, como por exemplo o GitHub. Não é só o GitHub que existe. Tem o GitLab, certo? E algumas outras também, tá? Não é só o GitHub, existem outros. GitHub, GitHub Lab, Bitbucket, né? São os principais. Mas com certeza o GitHub né, é o principal de todos. E aí sim, o GitHub é uma solução baseada nas nuvens, beleza? Então isso tem que ficar claro, são duas coisas diferentes. Localmente, por exemplo, você tem o seu arquivo, sua pasta, né? Eu estou dando um exemplo aqui de arquivo, que você vai evoluindo na construção dele, né? No seu trabalho, no seu projeto, você vai criando versões desse arquivo, né? Via commits, por exemplo, beleza? Isso dentro do seu computador, né? Então você está aqui na versão 3 do seu arquivo. Se você quiser, você volta para a versão 1. E quem deu o nome da versão 1 aqui, quem indicou qual que é o conteúdo da versão 1 foi você. Não foi a Microsoft que fez de forma automática no seu OneDrive. Beleza? Então é assim que funciona. Então o processo normal dentro do seu computador
é o seguinte, é você ter o seu diretório, né, que está sendo traqueado pelo Git, está sendo rastreado pelo Git, certo? E aí você vai evoluindo o seu trabalho, né? Vai evoluindo o seu trabalho. À medida que você vai evoluindo o seu trabalho, você vai definir aquilo que vai para o que nós chamamos de stage, né? Aquilo que está sendo monitorado para ser comitado. Aqui está sendo monitorado para você criar um versionamento, né? Aí depois você acha, geralmente o stage o commit é quase que instantâneo, né? Aí depois você acha que, ó, não, aqui compensa criar um commit, aí você vai mudar o histórico e aí você cria o commit e aí você vai criar um histórico daquele arquivo, daquela pasta, daquele diretório, certo? E a qualquer momento, né, você pode voltar em versões anteriores, você pode voltar nas versões de commits anteriores. Tá? Então é isso que acontece localmente. E quando você está vendo aqui, ó, essas letras destacadas aqui, add, commit, checkout, já está destacado como o comando, viu? É o comando que você dá no Git para ele fazer, né, executar as funções que nós estamos falando aqui. Adicionar para o estágio, fazer o commit, aí tem, né, tem outras flags também, não só commit, git, commit, né, e tem outras flags. Mas a gente vai preocupar com isso porque a gente vai fazer tudo via RStudio, via interface gráfica. Beleza? Mas aí você pode né, ter um Git no computador A do pesquisador A e um Git no pesquisador B, certo? Né? Trabalhando no mesmo projeto, cada um fazendo seu versionamento, por exemplo, em branches, ramos separados, certo? E vocês, né, o pesquisador A, você, o pesquisador B, sobe o que você está fazendo para para um servidor, né, o GitHub, por exemplo, tá? Então, esse histórico aqui do computador A, pesquisador A e o pesquisador B, né, à medida que vocês vão fazendo subindo para o servidor, vão estar sempre atualizados, né? O que o computador A aqui tem, o computador B tem. O computador B tem, o computador A tem. Certo? É óbvio que isso não de forma instantânea e concomitante. À medida que você, né, está fazendo o seu pull, o seu push, à medida que vocês vão evoluindo e dando os commits. Certo? Beleza. E aí, no caso, né, quando você tem um workflow que inclui o servidor remoto, aí você tem, né, uma expansão um pouquinho maior aqui de como é o processo, né? Essa parte aqui toda é nova. Então você continua tendo, né, toda a parte local, né? Manda os arquivos, o diretório para o estágio, faz o commit, aí você tem uma atualização local, né, uma marcação do histórico local, e aí você fazer um push para o servidor. À medida que você faz um push servidor, o seu colaborador já tem acesso às suas mudanças e pode fazer um pull para o computador dele, né? Pode fazer um pull para o computador dele, tá? Então, vocês vão fazendo um pull e push à medida que vocês vão evoluindo e vão sincronizando o trabalho entre os colaboradores, beleza? E da mesma forma, né? A qualquer momento, tanto você como ele pode voltar no tempo. Pode voltar no tempo e descartar as mudanças de um ponto no tempo para outro e voltar naquilo que estava dando certo, por exemplo. Certo? Então a gente tem essa lógica, vamos dizer assim, né? O Git, quando você instala ele, ele é algo que fica lá né, na retaguarda. Você não está vendo ele, tá? Ele não tem interface gráfica, não tem nada. Geralmente o pessoal, né, de desenvolvimento de sistema e tudo utiliza muitas vezes só código, só codificação, só comandos no prompt do comandos do Windows, né? No shell, no bash. Então você tem as linhas de comandos, você pode usar ali tudo via linha de comandos e o pessoal de TI, de desenvolvimento de software, usa mais dessa forma. Mas existem outras interfaces gráficas para ele. O próprio Git Desktop, né, que você não precisa ficar dando comandos, você instala aí no seu computador e vai usando ele via menu mesmo, certo? E algumas IDEs, né? Existem, né, Gitkracker, enfim, existem várias interfaces gráficas para o Git. A que a gente vai usar é a interface gráfica do RStudio.
Lá no RStudio tem as funções básicas principais, né? As principais tem lá para a gente rodar o controle de versão, certo? Então, por exemplo, né, lá no RStudio a gente tem é, como passar os arquivos para o estágio, né? Basta selecionar lá o checkbox do stage, é, vai ter uma pane lá, né? A gente vai ver do Git, só para o Git. A gente tem como a gente dar um Git commit, basta ir lá no menu relacionado ao Git commit, um Git push, tudo isso aí, viu, gente? Tudo isso aqui são comandos do Git, certo? Comandos do Git que você não precisa aprender, mas basta você ir no lugar certo lá no RStudio. Eu, no dia a dia, acabo usando mais comando, né? Estou acostumado com script, linhas de programação, enfim. Mas, dado o perfil do nosso público, a ideia é tentar passar a maior quantidade possível de interface gráfica para você, né, tirar um pouco aquele custo da curva de aprendizagem, que muita gente né, não tem muita familiaridade com linhas de comando, enfim. Então a gente vai tentar fazer tudo isso lá no RStudio, né? Git status, a gente vai visualizar Git diff, né? A diferença de um commit com a versão atual, né? O commit anterior com a versão atual, o que mudou, né? O Git diff é o que mudou a partir do que você marcou como ponto de controle, como histórico. Git log e assim por diante, tá? Então a ideia é mais ou menos essa que a gente está visualizando aqui, né? Então você tem localmente você trabalhando, puxando aqui os comandos, né? Deixa eu ver que deu problema. Você localmente está aqui com o seu workflow, com o seu fluxo de trabalho, dando os git, add, status, visualizando e o seu repositório local. Você vai, né, no seu workflow diário aí dando push e pull no repositório remoto e outros colaboradores, né, também fazendo a mesma coisa, clonando o seu repositório, depois ele vai fazendo o workflow dele lá, né, da mesma forma que você trabalha aqui e, e tanto você como eles, né, dando um push, um pull, né, sincronizando o seu trabalho local com o seu trabalho nas nuvens. Você, né, o seu colaborador A, o seu colaborador B. Tá? Então, essa que é a lógica aqui. Falando um pouquinho em relação aos benches, né? Isso aqui é uma visualização um pouquinho básica, né? Só para a gente entender como que, que é essa questão dos ramos, certo? Então, você começa um projeto qualquer no bench, no ramo principal, que é man, antigamente era master, beleza? Então, você começou aqui, você inicializou o Git num repositório, num projeto, né? Então, você tem um commit inicial aqui desse projeto, e aí você, aí, né, tem um desenvolvedor aqui A, desenvolvedor B, né? Aí ele pega e vai criar um bench, um ramo X, ele vai trabalhar nesse ramo X, certo? E aí o desenvolvedor B vai criar um ramo Y, ele vai trabalhar nesse ramo Y, né? E à medida que as coisas, né, que ele entrega os produtos, entrega as alterações, ele pega e volta para o ramo principal, certo? No caso aqui do desenvolvedor A, ó, então ele trabalhou aqui, deu um commit aqui, deu um commit aqui, deu um commit aqui. Por enquanto aqui o ramo principal não está, né, com o histórico desse commit. O cara aqui, né, o desenvolvedor B não sabe o que o outro aqui está fazendo, mas quando ele joga para cá, para o ramo principal, certo? Se o cara aqui, né, o desenvolvedor B, fazer uma sincronização com o ramo principal, ele já vai captar a mudança do desenvolvedor A, certo? Então aí você vai trabalhando em ramos separados e depois você joga e congrega todo o trabalho de todos os colaboradores num único ramo. Por exemplo, isso aqui é uma linha de tempo básica, tá? Mas você pode ter coisas bem mais complicadas que isso, né? No dia a dia do desenvolvedor de software, você tem aqui, por exemplo, situações como essas, né? Você tem um ramo principal, você tem um ramo principal, aí você tem um ramo, né? Isso aqui é convenção, viu, gente? É o que o pessoal fala de Git Workflow, beleza? O Git Workflow. Então, isso é uma convenção do pessoal de software. Existem outras convenções, tá? Tem
a Tankard Based Development, que é outra convenção. A gente vai falar um pouquinho rapidinho ali agora mesmo. Então você tem um ramo principal, você tem um ramo de desenvolvimento, você tem features, certo? Você tem features. Ah, é uma feature nova aqui, uma análise descritiva, né? No nosso caso aqui. Fizemos, voltamos para o desenvolvimento. Aí a modelagem, né? Uma outra feature. Aí fizemos, beleza, não deu certo e não voltou para desenvolvimento nem nada. Aí depois simplesmente você volta para o desenvolvimento e depois, se for o caso, você congrega ao ramo principal e cria os versionamentos, né? Então, quando você vê uma versão de um software V01, V02, V1, é o versionamento, é como se fosse um marco, né? Um marco do projeto, uma tag do projeto, tá? Então, você pode ter coisas bem mais complicadas como essa, por exemplo, né? Então, a gente está avançando mais ainda, né? Então, aqui você tem outro ramo que chamamos aqui de hotfix, né? Hotfix e outra aqui de tags, né? Release, né? Que simplesmente são as versões do projeto. Então, olha só, você pode escalar e complicar muito essa questão da ramificação dos projetos. Você pode ter ramos específicos para, né, a produção estável, a principal. Você pode ter, né, ramos para desenvolvimento contínuo, features, especificidades e funcionalidades específicas, né? Preparação para lançamento, versionamento, hotfix, que seriam correções urgentes em produção, e assim por diante. Para nós, né, pelo menos no meu caso aqui, no dia a dia, a gente não precisa de muito dessas complicações, não, tá? A gente precisa de complicações, não. A gente pode ser um pouquinho, né, trabalhar um pouquinho mais simples, vamos dizer assim, tá? Então aqui, ó, esse aqui tem uma proposta que foi eu mesmo que desenvolvi essa proposta aqui, até publiquei lá na página. Quem sabe um dia, né, se eu for desenvolver um artigo de falar sobre tudo isso aqui, a gente apresenta essa proposta aí. Você pode pensar o seguinte, você pode pensar num ramo principal, tá? Você pode pensar num ramo principal em que você tem o coordenador da pesquisa, o autor líder, né, gerenciando esse ramo principal, gerenciando o projeto, tá? E aí você tem o autor 2, o autor 3, cada um já, né, faz o seu, né, dentro do seu repositório, faz o seu pool do projeto e vai trabalhando na sua seção, né, do artigo, no que lhe cabe, tá? À medida que de repente ele achar que é, ele tem que atualizar o que ele já fez com o ramo principal, ele faz, aí faz uma sincronização. Aí todo mundo começa a ter acesso ao que o autor 2 aqui fez. E aí, simplesmente, né, o autor 3 aqui pegou essa mudança do autor 2 aqui, né? Fez um pull aqui para ele, certo? E continua trabalhando no que lhe cabe. Aí no meio do processo aqui, por exemplo, o autor líder, né, tentou alguma coisa aqui que não deu certo. Ok, vai estar lá no histórico aquilo que ele tentou fazer e deixou para lá. Mas enfim, né? Aqui é o método fracassado, né? Vai estar lá no histórico que ele tentou, mas ficou por lá mesmo. Não alterou e não impactou nada a mim aqui, né? Ou seja, o ramo raiz, o ramo principal. Aí ele fez a análise aqui, deu certo, ele voltou para o ramo principal. E assim vai. Você pode pensar isso aqui dentro do contexto do processo de produção de artigo, né? Coleta dos dados, análise e visualização e o resultado e manuscrito final. E até mesmo posteriormente, depois que você fez uma tag do arquivo aqui, pronto para submissão, as revisões, certo? Aí você tem as revisões e cada um, né, o autor 1, o autor principal, o autor 3, o autor 2, enfim, trabalhando de forma colaborativamente, cada um no seu ramo, certo? Cada um no seu ramo e se conversando, né, para as atualizações e para as sincronizações no ramo principal, beleza? Então você pode pensar dentro desse contexto. Mas se você estiver trabalhando sozinho, fica mais fácil ainda, né? Igual eu, por exemplo, aqui tenho feito esse curso aqui e tantas outras coisas mais sozinho. Então, simplesmente vou lá, crio um repositório no GitHub e vou trabalhando no dia a dia e fazendo os meus backups. Porque no fundo é isso que está acontecendo, né? Se eu não estou publicamente, estou fazendo meus backups no GitHub. Agora, se de repente eu crio o repositório, já deixo ele público, além de estar fazendo backup, eu estou mostrando ao mundo, né, a atualização do meu projeto. O meu projeto está sendo visto por quem acessar lá o repositório, certo?
Então, se você estiver trabalhando sozinho, aí fica simples mesmo, né? Porque é só você e a sincronização né, do seu repositório local com o GitHub, beleza? E aí você pode pensar num contexto de, tô trabalhando no artigo. Então, não tem importância nenhuma relacionado com dados confidenciais, sensíveis. Eu quero fazer, ao mesmo tempo, vou deixar público desde o início. Beleza, então você já desde o início já deixa público e vai atualizando à medida que você vai avançando. Ou você pode optar também por não, eu vou trabalhar aqui no meu Git local, certo? É, né, vou deixar aqui no meu Git local, ou não, né? Eu posso criar um GitHub também, mas não deixo público, deixo privado, certo? À medida que eu vou avançando, e talvez só lá quando o manuscrito estiver pronto para submissão, eu crio o GitHub dele, né? Por quê? Porque aí de repente eu subo para lá, aí eu já subo com os dados, subo com os scripts, e posso até fixar isso, por exemplo, numa revisão, né? Numa revisão, no artigo, né? Se o revisor quiser, ó, recentemente agora eu submeti um artigo em que, ora, a gente fez isso aqui, né? Mas tudo que a gente fez não cabe aqui, né, nesses métodos. Entra nesse link aqui, você vai ter todo o histórico, vai ter tudo pronto lá para você visualizar se você quiser conferir o que foi feito. Então, à medida que você vai submeter o artigo, você simplesmente pega e já cria o seu repositório GitHub para eventuais submissões e necessidade de mostrar o que foi feito. E cada dia mais as revistas, principalmente as principais aí, né, têm exigido é, você apresentar todo o processo e não apenas os dados, como já era praxe aqui no Brasil, né? É, então, então você, de repente, se organizar dessa forma, já vai estar se precavendo para as mudanças que estão ocorrendo aí no futuro. Beleza? Então é isso. Então, essa que é a ideia, né? Tudo isso aqui não tem como fazer com processador de textos e serviços na nuvem alguns, viu, gente? Porque OneDrive, Google Drive, Dropbox, você não tem um histórico detalhado das versões, tá? Trabalhar com muita gente não é possível, certo? Não é otimizado para código, né? Isso aqui não faz muito sentido para código, beleza? Ou trabalhar com esses serviços nas nuvens aí. É, não tem como a gente automatizar testes e validações que a gente pode fazer no GitHub, como a gente vai ver no GitHub Actions. Tá? Não tem mecanismo de resolução de conflitos, como a gente tem aqui no GitHub, no Git. Documentação informal e não estruturada. Então a gente não sabe o que a Microsoft está fazendo lá, né, para fazer os nossos versionamentos. E o GitHub, GitHub, né, a gente consegue ter um rastreamento minucioso, detalhado. Você consegue ver quem fez, na hora que foi, o propósito de cada um, né, o detalhe da diferença que era antes e depois, enfim. Você consegue ter os ramos e merges estruturados que ajudam e facilitam a colaboração. E também a automação via GitHub Actions, que é a integração contínua, desenvolvimento contínuo. Isso é importante por quê? Porque te dá a garantia que só vai subir ou só aconteceu se deu tudo certo. Então o que a gente mais tem é código quebrando, não dando certo, dando bug e tudo. Beleza, mas quando você aplica uma automação é, contínua, aquilo só vai existir, o site só vai existir depois que passou por toda uma automação e essa automação validou a publicação do site, que outrora não seria possível. Tá? E aí a gente tem os commits com mensagens claras para documentação, certo? E o que nós vamos ver hoje antes de mais nada, a gente tem que aprender a configurar o Git aqui no RStudio, a chave dele, criar repositório GitHub, clonar repositório no RStudio, editar alguns arquivos localmente. Vamos fazer alguns stages, commits, né, de mensagem clara. Vamos aqui brincar com um pull. Sempre organiza de fazer um pull antes de fazer um, um push. Né, fazer um push para o GitHub. E repetir, quem sabe aqui, o ciclo aqui uma ou duas vezes. Vamos ver se a gente consegue. Tá? Então, só alguma observação.
para o GitHub Pages, você publicar o trabalho, como vocês estão vendo aí, o curso de vocês, o site, né, o Art, que está publicado lá, é obrigatório ser público o repositório, certo? E aí a gente vai ver aqui, né, como a gente pode publicar isso aí, as fontes de publicação, tá? O URL resultante vai ser alguma coisa nesse sentido aqui, beleza? Mas você pode colocar sua URL própria também. Como, por exemplo, o site do curso que eu deixo disponível para meus alunos da graduação, né, tem um domínio próprio, fccp.phdparo.com. Assim como o meu site que está no GitHub, tem um domínio próprio meu, www.phdparo.com. Então tem como você pôr o seu domínio. Mas se você não for mexer com isso, não quer, né, para você tanto faz e tudo, você pode usar o domínio que o próprio GitHub te dá, te oferece, certo? Sem problemas. Né? Vamos tentar fazer um render quarto aí, só para brincar e fazer um push. Vamos navegar pela interface do GitHub um pouquinho aqui, certo? Ver a questão das implicações do público e privado. E também fazer uma preparação conceitual aí para o GitHub de Pages, que se a gente não ver agora, a gente vai conseguir ver isso na próxima aula do quarto. Beleza, gente? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Belezinha? Deixa eu ver como que eu estou aqui de tempo aqui. Beleza? Vamos começar aqui, pelo menos preparar, eu vou pelo menos preparar o RStudio. Depois que a gente preparar o RStudio, a gente faz a pausa de costume. Vero Reis, qual que é o seu nome? Você levantou a mão aí? É Verônica, né? Tudo bem, Verônica? Tudo bom. Primeiro eu queria agradecer, achei bem interessante a apresentação do GitLab, né? E do Git. E eu queria ver contigo o que você acharia, por exemplo, de um problema real, né? Por exemplo, eu escrevi uma série de casos recentemente, ela agora está para revisão. Uhum, E foi uma confusão de versões, assim, de meus coautores e tal. Então teve gente lendo versão atrasada, corrigindo versão atrasada e tal. É, Só que eu que escrevi o texto. Então, meus coautores eles entraram muito mais no papel de revisores sêniores, né, uhum. do texto. E como é que você me sugeriria o uso do Git ou do GitHub dentro desse cenário, né? Então, foi uma série de casos e tinha mais umas três pessoas escrevendo comigo. Verônica, vamos lá. Vocês escreveram, né? Você e os outros, né? Os outros coautores aí escreveram num processador de texto, Word, Google Docs, que for. Isso, Word. Word. Então, assim, né, não tem muita serventia o Git aqui, não. Tá? A verdade é que se todo mundo, e se for pouca gente, né? Igual você está falando aí que não são muitos, né? For trabalhar em processador de textos comum, né? Proprietários, DocX, o Git não é bom para fazer esse rastreio. Ele é bom para fazer em textos planos, em linguagem de marcação que a gente vai aprender, em linguagem Markdown, HTML, certo? É estrutura de códigos, scripts e R, Python, tá? Então, se você, não sei se você nunca teve curiosidade de abrir o código textual e fonte de um arquivo doc. Você não consegue ler, de tanta coisa que tem lá dentro, entendeu? Então, ele não faz bem esse rastreio. Ele só consegue ver o arquivo inteiro. Ele joga, não joga, mas lá dentro ele não consegue enxergar as mudanças, não. Tá? A única vantagem que você teria, talvez, em relação ao seu OneDrive, não sei se você trabalha no OneDrive, Google Drive, enfim, né? Se foi OneDrive, Dropbox, enfim. A única vantagem, talvez, que você teria do Git em relação a eles é que você define o ponto de controle, né? Coisa que o OneDrive não te dá essa permissão. Ele vai criando os stores de versões ali. Vai criando. Né? E aí, de repente, você tem que lembrar a data, mais ou menos, né? E vai lá e volta para aquele lugar lá original. Você queria voltar. Entendi. Certo? É com textos planos, como a gente vai mostrar aqui agora, que ele funciona, o Tá bom. GitHub.
Beleza? Beleza. Beleza, então deixa eu só eu configurar aqui, então, lembrando, né? Só lembrando um pouquinho aqui, gente, que eu estou partindo da hipótese, como a gente tem falado sempre aí, que vocês já fizeram o cadastro aqui né, no GitHub, beleza? Fizeram o cadastro lá no GitHub e instalaram já o Git, que é bem tranquilo, né? O processo de instalação do Git aqui é aquele de, né, baixar e next, 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 não tem muita novidade. Você não vai ver ele na sua máquina aí, ele fica, né? Ele fica por trás dos bastidores, certo? Se você instalou, ele está nos bastidores aí, você não está vendo ele, mas ele está instalado. Então, assim, e é óbvio, né? Eu estou assumindo que você também instalou o RStudio, né? E aí, se você instalou o RStudio, talvez instalou o R também. Não necessariamente a gente precisa do R para para fazer o curso aqui, porque a gente quase não vai apresentar nenhum codificação aqui, mas o Art, as coisas que a gente está usando, tem uns códigos lá, né? Que são em R. Então, pode ser que dá pau. Então, é melhor você instalar o R também. Beleza? E, enfim, então estou supondo também que você já fez essas instalações. E mesmo se você fez essas instalações, quando você chegar aqui no RStudio, você tem que fazer dois setups iniciais. Primeiro você tem que, se você não fez isso antes, né? Você tem que informar para o GitHub quem é você e seu e-mail, beleza? E também você tem que criar o vínculo entre o RStudio e o GitHub, tá? Então, em relação, por exemplo, a informar ao Git quem é você, você vai ter que vir aqui no terminal, tá? No terminal. Então, aqui estou com o RStudio aberto e tá aqui, ó, terminal. Eu não mudei aqui o padrão da pen, né, do layout do RStudio, terminal. Se não tiver esse terminal aqui, você vai ter que criar um, viu? Você cria um aqui e você cria um bash, beleza? Quando você criar um new aqui, ó, aqui já está criando, já criou o bash, né? Mas aqui você tem, talvez ele vai te dar essa opção aqui, ó. Se ele te der essa opção aqui, você cria um bash, beleza? Por quê? Porque CMD, Windows, PowerShell, você já tem no Windows mesmo, se você tiver no Windows, né? Então, cria um bash aí. Beleza, eu criei aqui, nem sei porque eu... pode ser o 2 também, importância não. Então aqui, você tem que criar um terminal, e aí você vai ter que informar para o Git o seu nome e seu e-mail, beleza? Você tem que informar para o Git o seu nome e seu e-mail. Então, essa configuração é a única que é inicial, a gente tem que digitar, e é só uma vez também, beleza? Então, a gente tem que colocar aqui, ó, git config global e o seu nome, né? No meu caso aqui, é username, né? User.name, name tá certo, username, e aí você coloca entre aspas, você coloca o seu nome, tá? Seu nome. E aí, no meu caso aqui, foi psicometria, né? Enfim, eu já coloquei. Tá? Então, você faz isso uma vez, aperta Enter. Ok? Deixa eu ver aqui, faz aqui, se eu coloco, falar que é a psicoeconometria, aqui ele já vai acusar que já... Ele vai acusar que já tem, quer ver? Nem acusou, deu, né? Beleza. E da mesma forma, você informou o Git, tá? Você está acessando aqui o Git, né? Então aqui, ó, Git, if, versão, ou seja, está instalado o Git aqui. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer aí antes, para ver se o Git está instalado, beleza? Então a primeira coisa aqui é se o Git está instalado. Como eu já sabia que estava instalado, nem verifiquei, né? Então, assim, está instalado, beleza? Está instalado. Agora eu estou informando para o Git que o nome que eu vou utilizar é esse. E o e-mail também é interessante que você utilize o mesmo e-mail que você cadastrou no GitHub. Beleza? Então, git config global. Global não é do projeto. Sempre vai ser esse mesmo nome. E vai ser o e-mail que você está comunicando e está fazendo os stories, fazendo os commits. E posteriormente você vai fazer a sincronização com o seu GitHub. User e-mail. User e-mail. E aí você vai colocar o seu e-mail.com. Beleza?
Então eu já coloquei o meu aqui, né? Eu coloquei psicoeconometria, né? Que eu acho que foi psicoeconometria @hotmail, acho.com. Beleza? E aí dei o enter aqui. Eu não vou colocar isso aqui porque eu não lembro se era do Gmail do Hotmail que eu tinha feito. Beleza. Você deu enter, vai. Aí, ponto. Você simplesmente agora informou para o Git que você existe. É você que vai fazer os commits. É o seu nome e o seu e-mail. Certo? Então, essa é a configuração que você faz uma única vez, né? Aí você vai conferir se deu tudo certo, dá um git config list, hífen list. No meu caso aqui deu tudo certo, ó. Então já está falando aqui, ó, que o meu username e o meu e-mail é psicoeconometria, psicoeconometria@hotmail. Beleza? Então quando eu apertei aí, quando eu escrevi aí, né, é, git give config menos list, eu confirmei que está tudo certo. Beleza? Né? Tá aqui, ó. Que eu confirmei que está tudo certo. Então esse é o primeiro passo, tá? Fizemos o primeiro passo, agora o segundo passo. O segundo passo é você vir aqui, vai aqui em Tools, tá? Tools, Global Options, né? Opções globais. Veja que também seria interessante você conferir se está aqui, né? O Git, SVN, você vai dar um enable aqui, né? Você vai habilitar ele para controle de versão para RStudio. Tá? Mas isso aqui você consegue também ver depois que você abrir o projeto. Beleza? Agora você vai ter que gerar essa chave aqui, ó. Tá? Você simplesmente vem aqui no Git, então lembrando onde que a gente veio aqui. A gente veio aqui em Tools, opções globais, certo? Vem aqui, ó, Git CVN, como eu falei para vocês, não existe só Git, existe outros controles de versão, tá? Git, vê se isso aqui está habilitado. Se você instalou o Git, é só habilitar e ele vai achar, ok? Então o que você vai fazer agora? Você vai criar uma chave para você. Essa chave aqui vai te permitir criar uma chave local, tá? Que consequentemente vai estar vinculado numa chave pública, e essa chave pública você vai colocar lá no GitHub. Aí quando você fazer o pull, tentar comunicar, né, o seu local aqui, o seu computador com o GitHub vai confrontar as duas chaves, aqui e aqui está lá, vai ver que é você e vai permitir você, né, fazer os inputs e puxar também quando for necessário. Beleza? Então essa que é a ideia. Então você vai criar aqui um SSH, criou aqui, deixa sem senha mesmo, porque senão todas as vezes que você vai fazer um pull, você vai ter que colocar senha. Então o que está aqui já é suficiente, tá? Então você confirma se realmente o seu repositório aqui ele não está, né, em algo que você vai subir com a sua chave, é óbvio. Geralmente não, geralmente fica aqui em usuários, user, né, o nome do usuário e .ssh e o ID. Pode criar também essa chave aí que é a mais conhecida também, ID 2519, é o padrão, beleza? Você criou, né? Criou aqui, né? Ele vai pedir aqui para eu substituir que já existe. Eu não preciso substituir, senão eu vou ter que fazer a sincronização novamente. Você vai colocar sim e vai aparecer umas caixas de texto aí meio estranha para você, certo? Não tem importância. Essa caixa de texto aí essa é a senha loucona aí que você está vendo. Não sei se você está fazendo comigo aí, né? Essa senha loucona que você está vendo aí mesmo, tá? Então, você criou, aí você vai vir aqui, ó, ver chave pública, beleza? Quando você viu chave pública aqui, você vai dar um Ctrl+C nisso aqui, Ctrl+C, deu um Ctrl+C, aí onde você vai? Aí você vai agora lá no seu GitHub. Você vem aqui, ó, você está aqui no seu GitHub, você vai lá em Settings, foi aqui, né, no lado superior, no canto superior direito. Você vai lá em Settings, aqui, ó, vem aqui, Settings, ok? Apertou aqui, vai aqui em CSSH, GPG Keys, ok?
vem aqui e cria uma nova chave. New SSH Key. Você vai dar um new aqui, vai dar o nome que você quiser aí, RStudio não sei o que, e vai, né, dar um Ctrl V aqui, que é aquela chave pública que você acabou de criar. Quando você fez isso, deu um add aqui, né, add SSH keys, você vai tá vinculando a sua chave local com a sua chave do GitHub, beleza? Então, aí você vem dar um add aqui, aí vai estar tudo certinho? Vai estar tudo certinho, mas aí quando você dá o primeiro push aqui, né, quando você der o primeiro push aqui, ele vai pedir para você logar via navegador, e aí sim vai vincular, digitar a senha e tal. Só a primeira vez, porque depois vai estar tudo ok, você não precisa fazer nada. Tá? Então, sim, antes da gente começar a usar o Git aqui no RStudio, e posteriormente, né, usar o GitHub também para sincronizar o nosso trabalho local com o remoto, você precisa dessas duas configurações. Você precisa a configuração global de informar ao Git o seu nome e e-mail. Você faz só uma vez e pronto, acabou. Beleza? E depois vincular o seu RStudio, tá, com o GitHub. Você faz só uma vez também, se você não colocou data de validade na chave, né? Você faz só uma vez e acabou. Talvez eventualmente você vai ter que configurar novamente, né? Expirou, enfim, já aconteceu comigo aqui, teve que configurar novamente, mas tranquilo. Mas teoricamente você, né? Já passei mais de anos sem precisar configurar novamente. Beleza? Então você tem que fazer essas duas configurações antes da gente começar a trabalhar. Ok, gente? Eu acho que estou no momento propício para dar a parada. Alguém tem alguma dúvida antes da gente ir? Beleza? Ok? Então deixa eu projetar aqui então o, o código e a confirmação da presença. Aí vocês têm uns 10 minutinhos aí para a gente voltar. Tá? Então deixa eu colocar aqui. Dá um pause aqui. Então vamos lá, pessoal. A gente parou configurando, né, o nosso nome aqui para o Git e nosso e-mail e sincronizando o RStudio com o GitHub. Beleza? Aqui no RStudio tem várias formas de você criar projetos, né? Você pode vir aqui, File, New Project. Você pode ter um projeto aqui criado a partir de um diretório novo, totalmente novo, um diretório existente e via controle de versão. Ok? Eu não vou comentar no primeiro momento esses diretórios novos, né? Mas enfim, aqui você tem diversos tipos de projetos diferentes. O que a gente vai usar e vai ver na próxima aula, um projeto quarto. E você vai criar um nome e habilitar aqui o controle de versão, o REM que a gente vai comentar aqui, enfim. Então, lembrando, né, pela aquela nossa orientação da aula passada de projetos, trabalhar a organização de projetos, trabalhar com projetos no RStudio. Beleza? Então você nunca vem aqui e cria um arquivo novo, beleza? Fora de um projeto. Tá? Sempre manuseia e tem aqui um diretório para suas coisas daquela pesquisa, daquele seu projeto. Você cria um projeto dentro do RStudio, porque aí você vai eliminar a questão, principalmente, né? Tem várias vantagens de se ter projeto, mas uma delas, por exemplo, você vai eliminar a questão das dependências dos caminhos absolutos. Tudo aqui agora é caminho relativo, certo? Então, tem várias formas. Agora, o processo mais vamos dizer assim, o menos complicado, né? O que demanda menos ações nossas, beleza? O mais tranquilo e mais fácil é primeiro você ir no seu GitHub, é o mais recomendado, né? Que você elimina de ter que depois vincular o seu diretório que você está na Studio com o diretório que você criou no GitHub, tá? Então, que pode dar algum problema. Então, sim, é o procedimento que nós chamamos de GitHub First. Ou seja, sempre que possível, é óbvio que nem sempre vai ser possível assim, mas sempre que possível você criar um novo projeto, criar um novo diretório sendo rastreado pelo Git,
né? Lá dentro do RStudio, o que que você faz? Você vem no seu repositório, né? Você vem aqui no seu, no sua, na sua, aqui eu estou no, tá, 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 aqui eu estou no meu, não, eu não quero estar no meu, não, eu quero ficar aqui no psicometria, peraí, GitHub, né? Hum, repositórios, né? Então eu estou aqui, né, no repositório, na entrada inicial do GitHub. Então você cria um repositório seu aqui, né? Coloca um novo aqui. Quando você criou um novo aqui, você vai dar nome a ele, por exemplo, art.git, que eu vou dar o nome nele aqui. Aí você vai colocar uma descrição inicial, não é obrigatória, mas depois você pode mudar isso aí. E aqui tem essa questão que eu falei para vocês. O fato de ser público, você pode ter o GitHub Pages. Se você deixar privado aqui, que muitas vezes é necessário, você não quer deixar privado, você quer deixar privado por enquanto, só quando você, né, tiver o artigo pronto, você vai deixar público. Ok, você pode simplesmente mudar para privado aqui. Só que quando está privado aqui, você não vai ter algumas features, né? Você vai ter algumas limitações, tá? Se você deixar público aqui, que é a nossa intenção inicialmente aqui, né? Você vai poder fazer né, a publicação, por exemplo, do seu projeto aqui na web, ok? Pergunta se você quer participar, né, a partir de um template que você já tem ou não. Quer adicionar um readme? Você coloca sim ou não. Quer adicionar um git ignore? Sim ou não. Né? A licença. Coloca uma licença que eu falei para vocês aqui, né? Se for um software, geralmente a MIT é muito utilizada, a GNU muito utilizada. Se é material de conteúdo, né? Tem conteúdo de REA, né? Recurso Educacional Aberto. Se é um artigo e tal, de repente cadê? Não tem aqui, né? A Creative Commons 4 é a melhor. Depois você coloca depois, não precisa colocar agora. Certo? Você não precisa colocar nada disso aqui agora. Você pega e cria o repositório. Criou o repositório aqui, aí você vai ter ele criado remotamente, você vai transferir ele localmente. Ok? Você vai vincular ele localmente. Nós não vamos fazer isso aqui agora, por quê? Porque nós vamos usar o quarto aqui como template. Beleza? Então nós temos aqui, estamos aqui no site do quarto. Desculpa, o quarto não, é o Art, né? Nós estamos aqui no site do Art, no repositório do Art. Então você vê aqui, ó, é o que a gente tem indicado, é o template que a gente vai downloadar, certo? Então ele está aqui, ó. O Art está aqui, a gente vai copiar já essa estrutura aqui, né? Para facilitar a nossa vida, né? Não preciso ficar copiando novamente o readmans, documentando algumas coisas aqui, a estrutura de pastas, enfim. Tá? Então, eu já vou adotar aqui a reprodutibilidade adequada que eu tenho comentado para vocês, que é a estrutura de pasta, documentação, controle de versão, né? E quem sabe, controle de ambiente e publicação do meu trabalho de forma dinâmica. Que aí a gente vai ver esse passo adicional quinta-feira no módulo do quarto, beleza? Então, nesse caso, eu vou usar o template do quarto aqui, ó. Então, eu vou criar o template, criar um novo repositório. A conta aqui é a conta do Art. Eu estou criando um novo repositório a partir desse template para minha conta, certo? Para minha conta psicometria aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. O dono aqui vai ser agora o psicoeconometria. Ok? Então vou criar aqui um diretório art.git. Vou dar o nome de art.git. Beleza? Coloca qualquer coisa aqui, art, qualquer for git section. Então eu estou fazendo a cópia aqui do art para o meu módulo git. Ok? Vou deixar público, ok? E criei. Então veja o seguinte, ó, isso que você está vendo aqui está agora remotamente. Ele não existe localmente. Está aqui na minha conta GitHub Psiconometria. O repositório chama ArtGit e ele é a estrutura idêntica ao Art, porque eu usei o Art como template, beleza? Usei o Art como template, tá aqui, ó. Até o readme aqui tá aqui, certo? O que eu vou fazer agora para
pegar esse repositório e trazer para minha máquina. Eu venho aqui, ó, em Code, certo? Venho aqui em Code, venho aqui em SSH, tá? E vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar esse link aqui, ó. Né? Git, @github, assim por diante. Vou copiar ele. Copiei ele aqui, o que eu vou fazer agora? Vou lá no Git, vou aqui no RStudio, tá? Vou no RStudio, venho aqui em File, vou criar um novo projeto a partir de um controle de versão. Aqui, criar um novo projeto a partir de um controle de versão. Venho aqui, Git, né? Não é Subversion, Git, e vou copiar e colar aqui agora, dar um Ctrl C, ó. Dei um Ctrl C, então eu já copiei no meu GitHub o art para a minha conta. Beleza? Então, diferente do que a gente fez a semana passada, que a gente fez download da pasta dentro do próprio repositório do art. Diferente, tá? Beleza, deixa eu colocar um lugar aqui mais inteligível. Eu acho que eu estou fazendo tudo aqui, ó. Vou criar esse diretório aqui, ArtGit, dentro do GitHub Documentos. Aí você escolhe o que você vai fazer aí. Open, ok. Beleza. Vou abrir aqui uma nova seção. Nem precisava, porque não tem projeto aqui, né? Eu nem precisava, mas vou criar aqui. Criar um projeto. Então ele está fazendo um clone do repositório agora. Ele está baixando tudo, ó. Baixou tudo. E agora isso aqui já está na minha máquina. Como vocês vão ver. Vamos ver aqui. Essa primeira vez demora um pouquinho mesmo. E eu tô dentro de uma máquina virtual, né? Então, com várias limitações aqui. Só metade de processamento meu, nem a metade, um terço, um quarto da minha memória, enfim. Então acaba sendo mais demorado mesmo. Mas deveria já estar acontecendo. Já deu, porque tá demorado mesmo. Beleza. Vou comentar isso aqui depois, mas veja aqui, ó, ele já habilitou o Renv, já instalou, se é que não tinha, já instalou não, né? Já habilitou o Renv. Vou comentar, né, no nosso penúltimo módulo. E instalou ele e tá tudo certo aqui, tá? Beleza. Então, veja aqui, ó, que eu tenho aqui na pane. Oi? Alguém que abre o som e tá dando eco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que tá tudo certo, pessoas. Deu certo. Beleza, então aqui, ó. Quando vocês podem ver aqui, ó, que eu tô no meu projeto, dentro do GitHub, minha pasta GitHub, e tô dentro do meu projeto, ó. ArtGit, ó. Estou no projeto aqui, ó. Então abri um projeto. Ele está sendo versionado via Git. Aqui, ó. Como que eu sei? Uma das formas. Global opções, Git, né? E tá aqui, ó. Tá versionado via Git. E a outra forma que eu sei é porque está habilitado esse pane aqui, ó. Esse pane aqui que se não tivesse Git habilitado no projeto, não tinha essa abinha aqui Git, certo? Quando você coloca aqui, ó, aperta aqui, ó, aí você tem a abinha Git com esses diversos menus aqui que a gente vai ver um por um. Ok? A gente vai ver um por um aqui agora, tá? Então, a ideia é essa, é que você baixou o repositório, clonou o repositório seu, né, no GitHub seu para o RStudio aqui dentro, localmente. Agora eles estão sincronizados. Agora eu posso trabalhar normalmente aqui no meu controle de versão, tá? E alterar localmente e depois informar o GitHub, é, informar o GitHub as mudanças que você fez para sincronizar com as nuvens. Beleza? Então vamos fazer algumas simulações aqui, ó. Cada uma dessas coisas aqui eu vou comentar. Vamos supor que a gente está aqui, né, no nosso projeto Art. Você acabou de baixar o projeto Arts, o projeto Art, certo? Acabou de baixar. Tem todas as pastas aqui do projeto Art. E aí agora você vai dar a sua cara, né? Você vai dar a sua cara. Por exemplo, o README.
né? No README é o seu arquivo, né? Você vai lá no README ali, ó. Aqui, esse aqui é a coisa original do Art, né? Você não vai usar isso aqui. Você vai usar agora, dar nome no seu arquivo. De repente você aproveita a licença, ok, sem problemas, né? Mas aqui em diante, né? Essa parte aqui, por exemplo, em diante, nada você vai aproveitar, né? Coisa sua, beleza? Excluiu aqui, né? Licença, de repente você vai aproveitar. Vou aproveitar essa licença aqui também. É, então você vai né, dar o nome ao seu arquivo aí, né, qualquer coisa, não sei, sobre o projeto, né? Existe todo um template, boas práticas de documentar o README do repositório, certo? Então existe boa prática também, sem falar, né? é, o projeto que se trata, a citação e assim por diante. Eu acho que eu comento isso em algum material nosso aí também, mas se não, você pode pesquisar que você tem aí também as boas práticas. Sobre o projeto, esse projeto, né, este projeto, alterando um arquivo MD, né, um arquivo Markdown. Esse projeto, isso aqui, ó, o que significa asterístico sobre? A gente vai ver na aula que vem. Asterístico aqui é o título 1, nível 1. Esse projeto de demonstração, né? Este é um projeto, né? Vou colocar aqui. Este é um projeto de demonstração do workflow. Só qualquer coisa, gente. Só pra gente simular. Do workflow GitHub. GitHub. Beleza? Aí depois você pode colocar aqui estrutura, né? Eu vou falar depois sobre a estrutura do repositório. É uma boa prática, né? Mostrar qual que é a estrutura. Aí talvez você pode aproveitar a figura do arte que ficou lá, não precisava ter excluído ela. A estrutura minha é essa aqui, ó. Né? Então, estrutura, enfim. Então você vai usar as boas práticas aí para, para definir aí o seu README, documentar o seu README. Salvou, certo? Salvou isso aqui você não está usando não, né? Salvou. Então, teoricamente, você já alterou, né? Porque o seu README veio com aqui toda descrição do repositório do Art, que estava junto com o template. Agora você alterou. Então, você vai ver aqui, ó, o que aconteceu, ó. Então, aqui, ó, no Git Pane aqui, ó, já deu que alterou. Olha o status aqui, ó. Status M. M significa de modificar. Se você incluir um arquivo novo aqui, por exemplo, né, vem aqui, sei lá, vou criar um arquivo, cadê? Criar um arquivo aqui. Gente, aqui, tá aqui. Criar um arquivo qualquer, tá? Vou colocar um arquivo qualquer aqui, readme2, né? RMD, não tem importância não. Ok. Então veja que ele ainda não está rastreado, né? E tá aqui, ó, não tá rastreado porque você não fez nada nele ainda, certo? Este é um teste. É um teste. Ok. Você não fez nada nele ainda. Então, quando você apertou aqui e começou a rastrear ele, aí ele vai te dar, né, alguma coisa ou outra que você adicionou. Beleza? Então você pode ter um eminho aqui, né? Você pode ter um eminho. Você pode ter um A, tá? Você pode ter um A e um D de vermelho, que é delete. Foi deletado, se não me engano. Se não me engano, é isso. Acho que é A e D. E quando não está rastreado ainda, tem aqui o asterisco. Beleza? Só para, né, fazer essa mudança aqui, deixa eu colocar aqui o readme. Deixa eu deletar esse negócio aqui. Cadê? Cadê ele aqui? Aqui, ó. Aqui. Né? Vamos colocar aqui e deletar. Ele já vai sumir daqui, ó. Sim. Já vai sumir aqui, ó. Então, veja o que a gente acabou de fazer. A gente mudou o arquivo readme. Então, ele, né, tá indicado aqui na pane aqui do Git que ele foi mudado. Só que ainda você nem comentou, você nem levou ele para o stage. Para o stage, né, área de estágio. Vamos dizer assim, o estágio inicial. O que você vai fazer? Você vai
Apertar aqui, agora sim você colocou ele no estágio. Você não precisa dar o git add, por exemplo, certo? Você colocou o estágio inicial. Não, mas eu alterei, né? Eu alterei, então vou fazer um commit aqui, ó. Vou informar que esse arquivo aqui mudou e eu estou criando a versão dele. Então, commit aqui, né? Veja que ao eu dar o commit aqui, já está aqui, ele já está no estágio, certo? Já está em stage, beleza? E aí todo commit tem que vir acompanhado de uma mensagem, certo? Aí existem as boas práticas de commit, né? Nunca você coloca atualização. Nunca você coloca coisas vagas. Correção. Correção. Né? Adição. Adição. Nunca coloca coisa vaga. Seja bem específico. Você não pode escrever muito, tem que ser objetivo, mas seja bem específico no que você fez. Existem algumas nomenclaturas padrão, igual, por exemplo, doc, dois pontos, significa que você está mudando um documento, e nesse caso aqui, você coloca revisão inicial do readme. Certo? Por exemplo, né? Se eu não quiser adotar esses padrões aqui, né, do pessoal de desenvolvimento, ok, não tem importância não. Revisão inicial do readme. Mas tem algum padrão, né, igual doc, fit, quando é uma feature, fit, quando é uma correção, fixe, né? Enfim, existem esses padrões aí. Então, no caso aqui, é atualização de documentação. Então, doc, revisão inicial de commit. E aqui nós temos o nosso diff. Opa. Esse estágio aqui, ó, é o diff, que alterou de um para outro. O que está em vermelho é o que foi excluído. Então a gente excluiu o título inicial, lembra, né? Desse título inicial veio o nosso título que a gente colocou sobre o projeto. Tá aqui, ó. Verde significa que adicionou uma linha naquela linha. Por isso que, né, Verônica, não funciona bem com documento processamento de texto via DocX, por exemplo. Você não tem um texto plano em que não tem nenhum caractere com alguma formatação e configuração no meio deles. O que tem são marcações muito simples, como o Markdown que a gente vai ver na aula que vem. E aí na segunda linha a gente também tem adição, né? Este é um projeto, demonstração. O resto tudo foi excluído, né? O resto tudo a gente excluiu aqui, ó. A gente tá em vermelho, tá sendo excluído, ó. Tanto de coisa que foi excluída, né? Tudo para baixo foi excluído, porque a gente não tá aproveitando nada praticamente do template do RageMe lá do Art. E só a última aqui que a gente deixou, né? A gente deixou a licença aqui, ó. Então, ficou a licença aqui. Ok. Então você deu o commit, ó, deu um commit, pronto. Versionou o código. Versionou. Tá? Ok? Beleza. Quando você der um commit, você vai ter essa imagem, você vai ter essa mensagem aqui, ó. O seu RAM está, né, uma cabeça, né? Uma cabeça na frente da origem, main. O que está falando? Está falando que você aqui localmente está um passo à frente do GitHub. Beleza? Então você está um passo à frente do GitHub. Tá? Então, o que você faria agora? Você, por exemplo, né, trabalhei o dia inteiro, tá, ok. Chegou a noite, dei o meu commit, tá, parei de trabalhar. E aí vou jogar agora para as nuvens, para o meu repositório remoto. Venho aqui e dou um push aqui, ó. Levar para o GitHub. Certo? Dei um push. Deu um push. Deu tudo certo? Deu tudo certo, ok. Né? Já estava sincronizado, né? Minha conversa aqui. Close. Ok. Beleza. Então, pode ver que não tem nada alterado aqui. Qualquer coisa que alterou aqui eu vou, né, eu vou saber. Porque vai tá sendo identificado aqui. Certo? Vou saber. E aí eu posso configurar. Ó. Eu posso vir aqui, ó, agora no meu. Aqui está o meu Git Art, né? Pode ver que antigamente estava assim. Você dá um refresh agora, ó. Você dá um refresh aqui. Você vai ver que a gente alterou, ó. Tá vendo, né? Lá no GitHub, o meu repositório agora está desse jeito. Inclusive já tinha um arquivo de licença, de repente eu vou permanecer o mesmo, deixa aqui já. Não preciso mudar o arquivo de licença. E aqui não mexi nada, né? A única coisa que eu mexi foi no meu README. Tá? O repositório é automático, viu, gente? Tá? O GitHub entende que
Quando você tem um arquivo chamado readme.md, na raiz do repositório, esse arquivo vai ser renderizado aqui embaixo. Beleza? Ele vai ser renderizado aqui embaixo. Tá? Renderizado aqui. Tá? Então, beleza. Então, está subentendido. Quando você tem um arquivo aqui de license sem nada, aqui não tem .txt, põe nada, é só license sem, né, um arquivo sem origem nenhuma. E do texto, ele vai assumir que faz parte da licença do seu repositório. Tranquilo? Certo? Então tá aqui. Beleza. Então, todo mundo parece que deu certo aqui, né? Deu certo aqui. Isso aqui, ó, tá em execução, por quê? Porque o Art, ele dá um trigger no GitHub. E a gente não... Ele dá um trigger no GitHub Actions, certo? E a gente não configurou o Action aqui ainda. Vai dar problema na renderização, na construção do site. Mas eu não estou preocupado com isso agora. A gente vai ver isso a semana que vem. Minha preocupação é mostrar a lógica né, do GitHub, do GitHub. E veja o seguinte, ó. Aqui já está informando nos meus commits. Aqui, ó, commit. A gente vê o histórico aqui também, ó. Vem aqui, ó, no commit. O primeiro foi aquele que a gente iniciou fazendo o template, né? Puxando o template do Art, certo? E aí, agora, inclusive deu errado porque, como eu falei para vocês, né? Não está configurado o GitHub Actions aqui ainda. E aí, esse commit que eu dei lá no meu local, ó, doc, revisão inicial do readme. Eu entro aqui, ó, eu consigo ver o que foi feito, tá vendo? Consigo ver aqui. Consigo ver. Então, tudo aquilo que eu tinha visto lá no RStudio, eu consigo ver aqui também de forma documentada dentro do GitHub. Beleza? E tem aqui a hash, tem aqui o identificador onde que depois, lá na frente, se eu quiser voltar para ele, eu volto. Ok? Cada um tem a sua hash própria. Então o arquivo está aqui, né, os filtros, e a gente consegue visualizar também da mesma forma que a gente fez lá. Beleza, então deixa eu ver o que eu posso mostrar para vocês aqui também. A gente simulou então uma alteração no projeto. Outra coisa que a gente pode ver também, né? Vamos ver aqui, ó. O histórico, né? Assim que a gente viu o histórico lá no GitHub, você pode ver o histórico aqui também, ó. Aqui o histórico aqui, ó, o ramo aqui, ó. O ramo vai mostrando, né? Se você criar uma nova, vamos supor que a gente vai começar a fazer uma análise estática, a gente vai criar a estrutura de pastas, certo? Então a gente vem aqui criar um novo ramo, criar aqui um novo, aqui ó, um novo ramo. Você consegue ver aqui, ó. Então criar um novo ramo que vai vir da origem. Vamos colocar aqui uma feature qualquer, beleza? Então a gente vai adicionar, sincronizar o ramo com o remoto, beleza? E vai adicionar no remoto, tá? Então vamos colocar aqui a features. Eu acho que não precisa fazer isso aqui não. Isso aqui ele vai automático, quer ver? Criar. Ele já sincronizou e criou lá também. Então eu estou agora no ramo feature. Se a gente vir aqui o histórico, né? Não mudou nada aqui ainda porque a gente fez alteração nenhuma na feature, mas mudou aqui, ó, que já está falando que está na feature. Tá? Então tá origin main e origin feature. Beleza? Então agora o que eu estou falando? Estou falando que qualquer alteração que eu fiz aqui, mexi aqui, vou alterar a estrutura das pastas, né? Podia ter colocado essa branch aqui de outro nome, mas vamos supor que agora eu vou alterar o arquivo, né? Então vou começar o arquivo aqui. Não é introdução mais, né? Vou começar a escrever aqui. Ok. Salvei. O background aqui, né? Que é a nossa revisão da literatura. Tirou tudo aqui. Vou limpar tudo. Limpei métodos. Métodos. Beleza. Vou salvar aqui. Resultados. Vou limpar isso aqui. Eu estou no ramo paralelo, que eu chamei de feature. Nada alterou, por exemplo, no ramo principal. Alterei aqui o resultado.
conclusão, ok? Conclusão, beleza. Alterei, saltei tudinho aqui. Então, se a gente for ver aqui, ó, tem um punhado de coisa para atualizar, né? No nosso commit aqui, ó. Tem um punhado de coisa aqui no Git também para atualizar. Só que no ramo feature, né? Certo? Ramo feature. Isso aqui é no ramo feature. E no ramo main, o que que tem? Ó, vamos lá ver, ué. O ramo main tem quanto? No ramo main, tá? Tudo aquilo foi alterado. Se você dá por exemplo, um checkout, voltar para o ramo main, tá? Depois de mostrar aqui como a gente pode fazer isso, você vai fazer um merge dos dois ramos, beleza? Então, voltamos aqui para o ramo main, fizemos as alterações e vamos colocar aqui no estágio, né? Estágio. Eu não gosto, quando eu tenho muitas modificações, eu gosto, em vez de ficar apertando aqui, eu gosto de vir aqui, ó, no terminal e colocar git add ponto. Manda tudo pro estágio, né? Você fez a renderização, tem porque punhado de arquivos, você tem que ficar apertando um por um. Não, eu gosto, em vez de ficar apertando um por um, git add ponto, que aí faz tudo, beleza? Tá? Depois a gente faz isso aqui. Então, vamos lá no commit. Então, quando a gente fez o commit aqui, vamos colocar aqui, né? Doc, documentação doc. Nós limpamos os arquivos .kmd. Ok. Dá um commit. Então, alterou, beleza. Close. Aqui tá falando que tá uma passa à frente, nós aqui. Dá um push. A gente tinha voltado para mim, né? Então, vai alterar lá também. Push. E ok. Então, mais uma vez, estamos aqui agora com as coisas alteradas. Se a gente for lá no nosso repositório normal, cadê? Repositório, esse aqui que a gente abriu agora, dá um refresh aqui, a gente vai ver que nossos arquivos acabou de ser alterado aqui, ó, todos eles, ó. Acabou de ser alterados, doc, limpamos o arquivo QMD, esse foi o nosso, né? Aqui, não sei se, né? 3 commits, o anterior falhou também, né? Porque como eu falei, eu não atualizei aqui o GitHub Action ainda para funcionar, mas não funciona, tá belezinha aqui. E os arquivos como a gente mudou, né? Só tem o título introdução. Beleza? Uma coisa interessante também é o seguinte, ó. Esse arquivo aqui, ó, ele é muito importante, ó. Esse arquivo aqui, ó. Outras coisas a gente vai ver na frente, viu, gente? Mas esse arquivo aqui, ó. Cadê o git ignore? Aqui, ó, esse arquivo aqui, ó. Git ignore. Esse git ignore aqui, você vai informar para o git para não rastrear determinados arquivos ou determinadas pastas. Por exemplo, arquivos que são arquivos, por exemplo, que não precisa ir para o GitHub, como arquivos .tex, de LaTeX, que está ali só intermediários, né? Pastas, se você configurou o GitHub Actions, por exemplo. Quando você renderiza o documento, só tem a pasta docs lá, ou você não configurou o docs, né? Underline site libs, por exemplo, que é o padrão. Para não subir e ficar, né, sujando o seu, por exemplo, repositório, você pega e pede para o Git ignorar ela, né? Então, site underline libs. Para ficar sujando o GitHub lá, que é só arquivos intermediários de renderização, você pega e coloca, ó, não faz o track disso aí não. Por exemplo, também, o que eu mostrei para vocês aqui na aula passada, essa pasta DM aqui, ó. Essa pasta DM aqui, o que acontece? Qualquer coisa que eu fizer aqui, né? A pasta DM é para, né, a minha bagunça, a sua organização. O gerenciamento do projeto, documentação, PDFs, literatura, coisas que você acha que não deve subir para o repositório. De controle, colinha ali, né? Cheat sheets, consultas, enfim, a bagunça, né? No meu caso aqui, depois eu vou mostrar para vocês que tem um punhado de coisa aqui, tá? Então, assim, ó, essa pasta aqui não é para fazer o tracker, ou seja, não é para fazer o rastreio.
Então você tem que vir aqui no git ignore, como vocês estão vendo aqui, e tem que informar para o git para não fazer o rastreio dessa pasta. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então aqui, ó. Essa pasta não vai fazer o rastreio, certo? Não vai fazer o rastreio dela, mas o arquivo readme dentro dela é para fazer. Por quê? Porque eu quero subir, eu quero subir esse readme, no meu caso aqui, né, pro template art na época, né? Porque a gente está com o template do art aqui, certo? Então, essa que é a ideia. Então, você vai colocar em git ignore aquilo que é arquivos intermediários de renderização, arquivos sensíveis que você não pode subir, como por exemplo, se de repente você coloca uma senha aqui, né? Colocar uma senha no repositório que é a sua senha, é a sua chave SSH. Geralmente não é aqui, mas vai que você por algum motivo configurou aqui alguma senha, alguma coisa assim. Você ignora ele para não subir para o repositório, arquivos de organização, gerenciamento e lixos, né? Isso aqui são lixos, né? Essas partes aqui muitas vezes são lixos que ficam aí na renderização, né? Que não vai usar para nada. Arquivos temporários também, né? Temos arquivos temporários de site, de books, do próprio quarto, do R, as configurações do R, dos projetos do R, muitas vezes não interessa subir, vai ficar só internamente. Então, o Git vai ignorar esses arquivos, beleza? Então, como funciona o Git Ignore aqui, é bem tranquilo, né? Como vocês podem ver aqui, eu simplesmente só coloco, né, em cada linha o arquivo para ignorar ou a pasta para ignorar, simplesmente assim. Tá? Então, qualquer alteração que você fizer aqui, ó, se eu tiver aqui, por exemplo, na pasta DM, né, eu vou aqui na pasta DM, vou criar um novo arquivo, né, new file, quarto documento, né, teste documento. Criei. Né? Veja que o Git não pegou. Ó. Por que não apareceu aqui? Porque está lá no Git ignore para eu ignorar a pasta DM. Então essa pasta aqui não está sendo feito o rastreio. Isso significa que com diversas outras alterações por aqui, né? Mudei aqui, salvei, apareceu o readme. Então aí eu vou subir para o GitHub. A única coisa que mudou aqui foi o E, né? Esse Ezinho que eu acabei de tirar. Mas o Git pegou o readme. Mas ele não pegou o arquivo que eu acabei de criar aqui dentro da pasta DM. Por quê? Porque eu pedi para ele ignorar aqui no Git Ignore. Pedi para ele ignorar a pasta ADM aqui no Git Ignore. Certo? Então, se eu fizer agora o commit dessa mudança, não vai estar a pasta DM, vai estar só esse Ezinho mudado aqui. Tá? Não é o caso que a gente vai deixar igual. Ok, tá aí, gente? Então, aí, né, vamos supor, né, que aqui no ADM você tem, sei lá, esse arquivo aqui é um arquivo de senhas, né? Você põe o login de alguma coisa, a senha de outra coisa, né? Então, que está arquivando aqui, então você pode simplesmente é, né, renomear aqui para senhas, por exemplo. Tá? Não tem importância, pode colocar aqui as suas senhas aqui e pedir para o Git ignorar. Beleza, gente? Até aí tranquilo? Tá? Então, a gente mostrou algumas coisas principais aqui. Falamos um pouco do diff, né? Mostramos lá o diff, o commit. Outra coisa, né? Importante. Às vezes, de repente, se você fazer o contrário, né? Às vezes você está no seu repositório, isso que é importante. Tá, né? No computador lá da faculdade, você não tem acesso às suas coisas em casa, você quer fazer alguma mudança rápida que você lembrou no seu repositório e você consegue acessar via navegador, você pode via navegador aqui também fazer alguma alteração. Vamos supor que nessa alteração aqui você vai mudar aqui, ó, vai mudar o readme, né? Dentro do Git, aqui, ó, mudou o ritmo. Você pode fazer algumas mudanças básicas aqui no GitHub, principalmente relacionada a arquivos de textos planos. Ok? Você pode fazer a mudança aqui e dar o commit por aqui mesmo. Ok? Então vamos supor que né, você lembrou aqui de colocar uma outra estrutura. Então, colocar aqui, né? Autores. Aí você vai colocar autores. Colocar o meu aqui e o do Ricardo que
fizemos aí o art, né? Propusemos o art. Né? Então alterei, né? Então alterei esse arquivo aqui no GitHub e vamos commitar, né? Então vamos salvar aqui, beleza? Então commitou aqui, ó. Commitamos aqui. Ele vai, né, pedir uma descrição desse commit, né? Doc, adição de autores. Beleza? Então você vai ter a opção de commitar nesse bench aqui, ou criar um bench novo, um ramo novo. Ah, mas vou criar um ramo novo só para isso, é óbvio, né? Vou simplesmente criar aqui nesse ramo aqui mesmo. Vou commitar aqui. Beleza? Então, comitei aqui e o texto. Beleza? Vamos cá. O texto tá aqui já, ó. Já está aqui. Então, aqui agora está diferente do nosso repositório local, porque eu fiz uma mudança no GitHub, remota. Beleza? Então, o que eu faço no GitHub para ficar igual? Então, a gente está aqui no GitHub. Essa parte aqui tem que desligar. Deixa eu sair daqui. Ó, então, eu estou aqui, ó. Agora eu estou aqui no GitHub. Certo? É algo que a gente tem que criar o hábito, né? Talvez você trabalhando sozinho, só, você não precisa de tanto esse hábito, não. Mas se você estiver trabalhando com uma ou mais pessoas, duas pessoas, três pessoas, trabalhando em equipe, colaborando no projeto, você sempre no começo do dia, a primeira coisa que você tem que fazer é dar um pull aqui, ó, para saber se alguém mudou alguma coisa, certo? Fez um pull aqui e, como eu tô falando, né, começo do dia, ter o costume de fazer isso diário, fazer commits menores, né, de pouca coisa, não tem importância, em pouco tempo, 1000 commits no repositório GitHub, né? Tem gente que não gosta, mas é melhor você fazer commits pequenos, certo? Porque se der algum problema, né? Se der algum conflito, você consegue visualizar de uma forma mais rápida e os conflitos geralmente são menores. Diferente do que você ficar juntando coisas para comitar, junta o trabalho de um mês, você junta o trabalho de um mês do seu colaborador, do seu pesquisador, e depois você vai tentar comitar. Aí o negócio complica tudo. Né? Aí você fica um dia, 2 dias perdendo em resolução de conflito. Certo? Então faça commits menores, né, diários, se possível. No final do dia você pega e manda remotamente, certo? E se você estiver trabalhando com outro colaborador, sempre tem essa preocupação de dar um pull antes. Eu dou pouco pull aqui, por quê? Porque eu trabalho mais sozinho. As coisas que muitas vezes estou fazendo aqui são só, maioria sozinho. Mas se eu tiver numa equipe, eu tenho que criar esse hábito. Eu tenho que dar um pull aqui, ó, como vocês podem ver. Olha o jeito que está o readme aqui, né? Eu dou um pull aqui e vai fazer, né? Puxar do jeito que estava. Aí já mudou, ó. Então ele detectou que mudou lá no GitHub e trouxe para mim aqui, ó. Isso aqui que foi novo. Certo? Então, aqui os autores, Pablo Horst e Ricardo Limonge. Então ele trouxe. Então, isso a gente tem que lembrar. Deixa eu ver se eu for falar mais alguma coisa aqui. Hum, beleza, só para finalizar aqui, vamos fazer uma navegação um pouco rápida aqui no GitHub de algumas coisas importantes, certo? Para você, né, melhorar a colaboração no GitHub, estiver trabalhando com algumas pessoas, assuntos aqui e pull request, né? Ensures e pull request está relacionado com o quê? A comunidade, de uma forma geral, vai abrir algum assunto, alguma pendência para ser feita aqui, tá? Você pode colocar um novo aqui, ou se estiver trabalhando em equipe, né? Muita gente trabalhando, uma pessoa abre aqui um assunto e você tem um gerente de projeto sempre monitorando esses assuntos e essas mudanças exigidas ou pedidas por alguém, por exemplo. Pull request é o quê? A pessoa fez uma alteração, se você está controlando, né, tem um líder que vai sempre validar as mudanças, então você vai ter que configurar para sempre ter um pull request. Então o autor 2 dentro daquele workflow que a gente colocou, né, o autor 2 é, fez uma proposta de mudança, mas não foi direto para o main, não foi direto para o ramo principal, não. Ele tem que passar por você aqui para você validar. Então ele vai criar um pull request, por exemplo, né? Aí você vai ser notificado dessa mudança. Você vem aqui
E você vai avaliar a mudança, o que que mudou, o que que está propondo. E aí você vai confirmar via pull request, né? Confirmar a mudança. Aí sim, depois que você confirmar o pull request, que aquela mudança proposta que estava, por exemplo, no ramo do autor 2, vai para o ramo principal, certo? Então, Actions é algo um pouco mais avançado, que a única coisa que a gente vai conseguir ver vai ser o Git Actions, que o deploy da página, né? Como eu falei para vocês, está dando problema aqui porque eu não configurei aqui ainda para isso, né? Por exemplo, né? Que eu deveria configurar aqui, ó, em Settings, tá? Eu deveria configurar aqui em Settings, aqui, ó, GitHub Pages, cadê? Pages aqui, ó, Pages. As duas principais formas de você fazer o deploy de uma página é via GitHub Actions. Então, você não passa por, é, passa por você mandar alguns tricks e ir lá dentro do GitHub, nos servidores, fazer as instalações, aí a forma automática fazer o deploy, ou você também faz via o próprio branch, né? Então, por exemplo, quais são os HTMLs estáticos, de onde que você vai pegar? Você vai pegar, a gente criou um ramo lá, né? Feature. Você vai pegar do ramo Feature. Se é do ramo Feature, ele está na raiz daqueles documentos estáticos? Ou é do ramo main, né? Ele está na raiz? Geralmente, para não ficar tão bagunçado, você, né, você não coloca na raiz. Você coloca, por exemplo, na pasta docs, né? Coloca aqui na pasta docs. Então, você cria uma pasta docs dentro do seu repositório, com todos os HTMLs, todos os arquivos estáticos para fazer o deploy, por exemplo, na GitHub Pages. Beleza? Então, deixa eu só mostrar para vocês como é aqui, por exemplo, no meu, porque aqui a gente não. Aqui a gente vai fazer, se a gente colocar. Não, se a gente colocar. É, funcionaria aqui se eu criasse. Aqui, ó. O GitHub Actions. Ele está configurado para ter. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Psicometria. Aliás, aqui, ó. Tá configurado desse jeito aqui, ó. Quem sabe a gente faz um trick aqui e dá tempo, né? Geralmente demora. Dá tempo de renderizar ainda. Aí tá aqui, ó. Vou colocar aqui o nosso, né, ramo feature. Coloquei aqui esse ramo feature. Ele é o mesmo, pode ser ver que agora ele aqui, ó, tá vendo o ramo feature? Vejam só, ó, o ramo feature, a gente não fez aquela mudança dos autores. A gente fez isso no main, lembra? Então o ramo feature está caminhando separado, ó. Ele não tem aquela mudança, ó. Não tem a mudança. Cadê os autores aqui? Não tá, ó. O ramo feature tá 2 commits atrás só aqui, ó. O ramo feature tá 2 commits atrás. O ramo main a gente fez 2 atualizações adicionais, ó. Ele tá com 4 commits. Cadê? Tá aqui, ó, 4 commits. Certo? O ramo principal está com 4 commits. A gente deu 2 commits a mais. O main tá ficando para trás. Aí depois você pode fazer um merge dos dois, se você quiser. Beleza? Ah, não vou usar o ramo feature. Não deu certo, né? Deu problema aqui, não deu certo. Aí você vem cá e exclui ele. Certo? Você pode ir lá nos branches lá, ó. Vem aqui, branch, cadê? Feature, né? Vem cá e cadê? Excluir aqui, ó. Deleto, né? Ou deletar ramo, vem cá e deleta. Então, foi deletado, ok? Então ele não está mais aqui, aquele ramo. Mas enfim, tá? Um ramo, aí não está aqui mais, ó. Beleza? O deploy do modelo, ele é feito de uma forma, cadê? Tá aqui, né? Vamos lá nos ramos novamente. Vou criar um novo aqui mesmo. Cadê? Tá aqui. Eu vou criar um novo ramo no GitHub mesmo, que chama GH Pages, viu? Então você tem que ter esse GH Pages aqui, criar ele. Ele foi criado, GH Pages. Aí eu tenho que ir lá no Settings, Pages, e vou fazer o deploy, tá? Do GH Pages na raiz. Quando eu faço isso aqui, aí automaticamente aí o deploy da pasta vai para esse ramo. Aqui capaz que vai dar erro, porque quando eu comecei, né, não tinha ainda. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai fazer isso. Pode ser que dá, né? Vamos ver.
Vamos ver, vamos brincando aqui, de repente vocês vão ver o negócio funcionando aqui, né? O Art sendo renderizado de forma automática nossa aqui, já que está público. Beleza? Então, é só relembrando, né? Relembrando que o repositório para você poder ter o GitHub Pages tem que ser público, beleza? Você pode simplesmente deixar público no começo do seu projeto, você acha que convém. Do contrário, você deixa público só quando você tiver terminado o artigo, o projeto. Não tem importância. Mas, enquanto isso, você não vai ver o documento dinâmico renderizado no GitHub Page. Você vai conseguir ver só internamente, no seu computador. Tá? E se você não sabe se está dando algum problema na hora de renderizar, na hora de subir para o site. Beleza? Então a gente tem que pensar dessa forma. É, Então, no mais, que seria importante de eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. No caso aqui, né, existem algumas opções aqui de adicionais. Vamos supor que você, né, a gente está 4 commits, né? Você quer reverter para o commit 2. Tem como você reverter aqui, ó. Beleza? Tem como a gente reverter aqui por, né, onde você achar que deve voltar, duas benches anterior. Beleza, então o histórico a gente já mostrou já, né? Então veja que agora, né, a gente tem 4 commits e aí você tem isso separado por benches também. Beleza? O histórico aqui, ó, histórico das mudanças, tá? Isso por branch também. Aqui a gente tirou ele, né? Acabou. Localmente ele existe ainda, né? A gente tem que excluir depois. Tem que fazer o pull, quando a gente fazer o pull aqui. E a gente sincronizar e vai assistir. E aí você tem que filtrar para o commit. E para você voltar. Ah, voltou. Você não precisa de todas essas SH, né? SHA, não. Você precisar voltar, por exemplo, para um commit anterior, você tem que saber o nome dele, você tem que saber a hash dele, tem que saber desse número aqui. Né? Aí você tem que ir lá e dar um checkout. Beleza? Você tem que dar um checkout para voltar para o commit anterior. Esse checkout aqui, eu acho que eu vou fazer um exemplo disso aqui na próxima semana com vocês. Mas você precisa de comandos, tá? Você precisa de comandos aqui. Ele não faz de uma forma automática. E aí, né, entra na questão que eu tenho que falar para vocês, né? Geralmente as soluções interface gráfica para Git são bem básicas mesmo. É isso aqui. Só o básico de fazer pull, fazer push, commit, diff. É, e o Git tem muitas questões avançadas, tem muitos comandos, muita lógica que dá para você fazer, resolução de conflito, que não tem como você fazer via interface gráfica. Aí, para isso, você precisa de linhas de comando. Como a gente está priorizando, né, menos linha de comando possível, hoje a gente só configurou, né, deu um git config global, username e user e-mail, é a única coisa que a gente fez. Tem muitas coisas aqui que a gente não vai ter como passar. A gente, né, só orienta e mostra para vocês que tem os caminhos né, existem caminhos necessários para você percorrer que não tem como correr, que vai passar por linha de comando. Beleza? Então, em termos do pain aqui do Git no RStudio, não tem muito mais o que falar, certo? Não tem muito mais o que falar. É isso aqui que vocês estão vendo, tá? São essas aqui as funcionalidades da interface gráfica. E aí eu acabo que eu uso aqui o terminal, né? Git, checkout, para outras coisas e assim por diante. Beleza? Ok. Deixa eu ver se aqui o negócio renderizou aqui. Não vai renderizar aqui não, né? Então não vai ter jeito não. Geralmente está demorando pessoas para renderizar aqui. Não deu certo porque a gente começou errado aqui, viu? Então significa que. Mas dá certo. Eu fiz o teste aqui nessa máquina, viu? Deu certo sim. Se tiver tudo certinho configurado, dá certo. Tá? O que eu estou falando? Tô falando o seguinte, ó. Quando você deu o commit aqui, o que vai acontecer? Automaticamente você vai vai acionar o GitHub Actions
ele vai renderizar, né? Vai fazer as instalações lá no servidor dele, né? Vai fazer a instalação do R, né? Do quarto, do pacote LaTeX, né? E, enfim, outros lá, outras coisas que tem que instalar. Depois ele vai renderizar o documento e depois vai subir pela página que a gente acabou de colocar aqui no GH Pages, certo? Ou seja, GitHub, né? Pages. E aí você vai ver o arquivo, né, renderizado. Eu vou colocar o art aqui para vocês verem, né? O art aqui, cadê? Arte. Vocês vão ver o arquivo renderizado nessa branch aqui, ó, nesse ramo aqui, GH Page. Se você entrar aqui, ó, você vai entrar aqui, ó, você vai ver que tá só os arquivos docs. Veja que só tem os arquivos HTML, ó. HTML, 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 são só os arquivos estáticos. Se você for no ramo principal, são os arquivos de produção, os arquivos que você constrói seu texto, KMD aqui, ó. Arquivos KMD, que são arquivos quartos. Aí depois você renderiza esses arquivos quartos e ele transforma em HTML, PDF, DocX, EPUB, em diversos outros formatos. Então você renderizou, transformou nesse caso específico em formato HTML, né? HTML, que é o site estático, PDF, né? Organizado nas pastas aqui, os arquivos necessários. Aqui, ó, via quarto Workflow Runner, ou seja, GitHub Actions. E aí, automaticamente, ele subiu para esse endereço aqui, ó. Então, esse aqui foi construído de forma automática. Beleza? Aqui, ó. Foi construído de uma forma automática. Aí, esse aqui é o projeto. Aqui, ó. Esse aqui é o projeto do Git quarto que eu simulei com vocês aqui, ó. Ó, esse aqui é a pasta que eu fiz a mesma coisa que a gente fez aqui, certo? A gente fiz o template lá do Art para o GitHub da psiconometria. E aí brinquei aqui e tal, né? Configurei certinho lá o GitHub Pages e tal. A primeira vez que eu subi já deu certo aqui, então ele está exposto aqui, ó. Que aí eu mudei aqui só para treinar, né? Esse arquivo aqui é o que a gente vai treinar a semana que vem, beleza? A gente vai treinar, consertar esses erros aqui, ó. Mostrar como que faz se você estivesse escrevendo num documento dinâmico. E aí as principais features de uma linguagem Markdown, né, para a gente brincar e aprender um pouquinho. Então eu já preparei aqui para vocês. Semana que vem não, né? Quinta, né? Daqui 2 dias. Ok, gente? Então, se não me engano, era isso que eu tinha para comentar. Comentei tudo aqui. Eu estou vendo meu roteirinho aqui. E parece que eu não deixei de falar nada, não. Tá? Alguma dúvida, pessoas?